Nós aprendemos sobre Deus, sobre as coisas espirituais, sobre a fé, sobre a graça, sobre os planos, os desígnios, os juízos, os propósitos de Deus nas Sagradas Escrituras. E o que está fora da Bíblia, o que está para além daquilo que foi escrito para nós, falando de coisas espirituais, não devemos dar nenhum crédito, nenhum valor. Fora desse livro, fora do que está escrito, fora do que está revelado, fora do que está dito, não nos interessa. E se você quiser crescer no conhecimento, se você quiser crescer na graça, se você quiser crescer na sabedoria das coisas espirituais, mergulhe nesse livro. Assistido pelo Espírito Santo, você aprenderá muitas coisas. Eu quero ler para nós hoje o Salmo 65, do 1 ao 4. Só esses 4 versos. Pudesse eu, tivesse também mais tempo, eu chegaria até o 13, mas nos 4 primeiros versículos, como você já vê aí, eu acho que a gente já consegue extrair as lições desse dia. Nós vamos falar hoje sobre os princípios do culto bíblico, os princípios do culto verdadeiro. Não é essa loucurada que a gente vê aí em algumas igrejas. Se você quiser cultuar a Deus, seja sozinho no teu quarto. E vamos dizer, não tem nada melhor do que aquele culto que Jesus nos ensinou a fazer com a porta do aposento fechada. Na verdade, o culto público é só a extensão do culto particular. Nenhuma pessoa deveria cultuar a Deus publicamente se ela não cultua ao Senhor no seu secreto. Eu acho que ninguém tem, à luz das Escrituras, esse entendimento, essa impressão no meu coração de que ninguém deveria cantar uma canção em público se não estiver acostumado a cantar canções espirituais no particular. Por isso que eu não respeito as chamadas estrelas gospel, porque eles fazem um show, não para Deus, para as pessoas. Eu duvido que eles cantam daquela maneira, que a performance deles é daquela maneira quando eles estão num quarto fechado. Olha só, começa assim a história. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. No original, no hebraico, está dito que esperamos em silêncio para louvar a Deus. É aquela regra, aquele princípio que quando nós nos apresentamos a Deus, nós temos que ter mais disposição para ouvir do que para falar. Mas aqui o salmista é um cântico de Davi, está dizendo que eles esperariam em silêncio o momento de começar a entoar a Deus, demonstrando respeito pela presença do Senhor. Eles estavam ali completamente dedicados àquilo. Não estavam distraídos com nada. Vocês já perceberam que nos cultos públicos hoje, principalmente esses que são relacionados a louvor, as pessoas estão filmando? Você já percebeu isso? A moda dos shows seculares, as pessoas pegam o celular e ficam filmando o artista lá na frente. Isso não é um culto. É um show, é uma apresentação, mas não é um culto a Deus. Porque o culto a Deus, ele tem reverência, ele tem respeito, ele tem nas pessoas que estão cultuando ao Senhor um coração completamente voltado para aquela adoração. Tanto que eles estão dizendo que eles esperavam em silêncio. É quase como se eles estivessem esperando o sinal de Deus para que eles pudessem começar. Eles se apresentavam no templo e aí ficavam todos em silêncio.
todos. Até que o ministro, ou Asaf, os filhos de Corá, seja lá quem fosse, o próprio rei Davi, que também era um ministro de louvor, tomava sua harpa, seu instrumento, e começava o louvor a Deus. Dentro desse louvor, e no momento desse culto, que, veja, começava com um louvor, veja, um culto, começando com um louvor, com uma canção, e não começava de qualquer maneira, aguardavam em silêncio até que vinha o início. Ele diz na sequência: a ti se pagará o voto. As pessoas prometiam a Deus, nos seus apertos, nas suas lutas, um voto de dinheiro, de oferta, um voto de louvor. As pessoas naquele momento pagavam os seus votos a Deus, agradeciam. Porque um voto pode ser uma gratidão, expressões, palavras de gratidão, pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo, pelos livramentos, pelas curas, pelos milagres, pelos nãos de Deus. Sabe que eu agradeço, eu falo isso testemunhando, que muitas das minhas orações não foram atendidas, e eu louvo a Deus cada vez mais, porque Ele se compadeceu não me atendendo naquilo que eu irresponsavelmente havia orado. E louvado seja o nome do Senhor, que não ouviu todas as minhas orações, porque talvez se Ele tivesse me atendido no que eu tinha pedido a Ele, eu não estaria aqui hoje. Então, pague o voto. Aí ele continua no 2, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Todas as orações, desde que elas sejam feitas segundo a vontade dele. Ele ouve as orações. Ele ouve uma mãe que chora pelos seus filhos que estão se perdendo nas drogas, na criminalidade. Ele ouve a oração de uma esposa que suplica pela salvação do seu marido. Ele ouve as orações de um empresário falindo ou falido, e que dobra os joelhos e diz: Senhor, abençoa a minha fonte de renda. Eu não sou um ímpio correndo atrás de riquezas para me vangloriar de nada, eu só quero sustentar a minha casa, eu só quero sustentar a minha família, eu só quero dar dignidade aos meus filhos. Deus ouve essa oração. Deus ouve a oração de quem num hospital está tomado por um câncer e que está pedindo a Deus: me cura, Senhor, me livra, me dá uma sobrevida, me dá a oportunidade de viver um pouco mais. Deus ouve as orações, e porque Ele ouve as orações, todas podem vir, a ti virá toda a carne. Não importa quem você foi até hoje, você pode se aproximar de Deus agora e apresentar a Ele as suas orações. Olha só, versículo 3, prevalecem as iniquidades contra mim. O próprio Davi reconheceu nesse momento que ele havia cometido pecados e que essas iniquidades, que essas transgressões, que essas afeições ruins para práticas iníquas estavam vencendo uma batalha dentro dele. Você sente que o pecado, a ira, a raiva, a contenda, o ódio, o rancor, o ressentimento, as paixões lascivas estão vencendo. Você fala: pastor, eu não quero. Quantas vezes você já caiu? Você prometeu que não faria e fez. E prometeu de novo que se Deus te ajudasse, você se levantaria e não cairia de novo. Está aí você caído novamente. As iniquidades prevalecem contra você. Elas ainda são mais fortes do que você. Mas tu perdoas as nossas transgressões. Num culto particular ou num culto público, sempre cabe a confissão dos pecados.
Você sempre pode chegar diante de Deus como publicano lá na porta do templo, batendo no peito e dizendo: "Sê propício a mim, o pecador. Tem misericórdia de mim, o pecador." E as palavras do Cristo é que ele foi justificado para a sua casa. Ele foi perdoado. Por quê? Porque ele pediu perdão a Deus. Pediu perdão da pessoa que ele tinha sido até aquele dia. Num culto, privado ou público, particular ou lá na congregação onde você costuma se reunir aos domingos, você pode e deve pedir perdão pelos seus pecados. Então, recapitulando, o louvor reverente, não aquela baderna, não aquela bagunça, não aquela gritaria, não aquela irreverência, não aquele show do artista, aquele ali não vale nada, inclusive ele cobra ingresso, e se você foi e pagou ingresso, me perdoe, mas você está consentindo com o ladrão. O culto verdadeiro que começa com o louvor, privado ou público, começa com um louvor reverente, com votos que se pagam a Deus, com orações que se fazem ao Senhor e com confissões de pecados. Aí quando você vai subindo esses degraus, veja que são como degraus. Aí no versículo 4, o Senhor diz: "Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti." Feliz é você que no seu quarto ou no templo, ou na beira de uma praia, ou no cume de um monte, ou no deserto, porque Jesus fez muitos cultos no deserto, no Monte das Oliveiras, no cenáculo, não importa o lugar, mas bem-aventurado você que esperou em silêncio para louvar a Deus, que pagou os seus votos, que apresentou as suas orações, que pediu perdão dos seus pecados, que agora na presença do Senhor, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Porque o que Deus quer é que nós habitemos na presença dEle. Ele não está dizendo de você morar no templo ou de você passar 24 horas por dia em oração, como alguns sugerem. Você tem um tempo de comunhão com Deus. Mas quando você sai do quarto da oração, você sai na presença de Deus. Quando você sai do culto, você sai na presença de Deus. Você habita a presença do Senhor, você sai fortalecido, você sai revigorado, você sai iluminado. Por isso que é bom demais. E nesse sentido, ir à igreja, ir ao templo, reunir-se com os santos, é maravilhoso, porque você já percebeu como é depois a semana, quando você participou de um culto, e aquele culto foi ungido, foi especial. Você se entregou, você se lavou, você chorou na oração, o pastor trouxe uma boa palavra, você fez a oração da fé. Aquela semana é tão especial, não é verdade? É diferente. Quando você vai num culto que não tem a presença de Deus, o pastor falou coisa com coisa, ou você não foi no culto naquele domingo. Você saiu de um domingo, passou uma semana, não foi naquele domingo, ficou 2 semanas, 14 dias sem ir na igreja. Fica meio arrastada a vida, não fica? Fica meio arrastada a vida, falta alguma coisa. Agora, quando você vai, quando você enche teu espírito de Deus, quando você enche teu coração da palavra, quando você ocupa a tua mente com as promessas, aí você começa a ser revigorado. Aí ele termina: nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Há coisas, irmãos e irmãs, que só acontecem no culto. Repito, no culto particular, que é aquele que eu faço no meu quarto, com porta fechada, com o WhatsApp desligado, sem desatenção, sem irreverência, e naquele culto público da igreja onde eu frequento,
E por isso que você tem que sempre estar numa boa igreja. Se você frequenta uma igreja do tipo show, uma igreja do tipo cabaré, uma igreja do tipo baladinha, e que o pastor não prega, ou que você não sente Deus na vida dele, você não é preenchido na palavra, é só um show, é um entretenimento. Eu acho que você não vai desfrutar a experiência do Salmo 65. Agora, se você estiver num lugar sério, que tem a palavra, tem o louvor, tem as orações, tem as confissões de pecado, tem os votos que se pagam, você sai dali satisfeito da bondade da casa de Deus. Quando termina a tua oração, quando termina o culto, você vai com aquele sentimento de preenchimento. O copo transborda. Por isso que Davi diz, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele ficava no culto, na presença de Deus, até o cálice transbordar. Aí, com as ocupações, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, vai baixando. A gente vai lá e enche de novo. Nunca deixa teu cálice vazio, mas seja sempre satisfeito, pleno, cheio da bondade da casa do Senhor. Amém?